Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo início de domingo, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Gravo esse vídeo na sexta-feira, hora do almoço, meio-dia agora. Geralmente eu gravo esses vídeos clássicos aqui no canal Clube dos Dividendos aos sábados. Todo domingão, pessoal, tem vídeo da Itaúsa. Geralmente gravo aos sábados e compartilho para vocês no domingão. Mas como esse final de semana vai ser um pouco cheio para mim, aproveitei aqui o mercado logo após o anúncio aí de redução de preços da gasolina da Petrobras para falar sobre Itaúsa, e já ativem as notificações, pessoal, porque tem vídeo da Petrobras também, tá? Na parte mais técnica da coisa, logo devo lançar uma atualização para vocês. Bom, sem mais delongas, pessoal, quais serão as pautas do vídeo aqui? A gente vai falar sobre índice futuro, né? Sobre índice Bovespa, onde estamos em junho, último dia do pregão hoje, tá? Como estamos no contexto atual, então julho é o mês ali da verdade para o cenário do Bruno, provavelmente para o cenário de quem me assiste aqui, né? O seu cenário. Por quê? O Ibovespa testando máximas históricas, pessoal. E aí, a gente vai falar sobre Market Breadth, vamos dar uma atualizada aqui para vocês no indicador, e eu vou falar da ilha, né? Que é a Itaúsa, que não tem nada a ver com toda a volatilidade que pode vir, tá certo? Do Ibovespa nesse mês de julho. Eu que tenho viés, pessoal, Ibovespa ainda aquecido até a primeira quinzena de julho. Então 123, 125, eles podem pipocar no seu home broker. Agora, passada a primeira quinzena de julho, eu já começo a ficar um pouco mais receoso em relação a altas. Espero por retrações até pelos resultados corporativos, tá certo? Vamos falar sobre Petrobras? Rapidamente eu vou comentar sobre os alvos da Petrobras, o que isso pode trazer para o Ibovespa, tá? E aí terminamos com o Itaúsa Futebol Clube, a ilha, né? Então vou juntar junto com os múltiplos dela aqui, tá? Esse slide, e vamos falar sobre o Price Action. Brunão, já completando aí um mês, esse final de semana tem o nosso vídeo mensal aqui no canal, então vou fazer o nosso recap da carteira, minha carteira previdenciária, que no caso da Itaúsa não rolou nenhuma compra, e eu acho que só a Aura teve compra. Enfim, no final a gente vai terminar falando de Itaúsa, pessoal, mas vou tagarelar aqui ao longo do vídeo, tá? Para falar sobre o meu cenário para julho. Estamos encabeçando aí semana que vem o mês de julho, que ainda é julino, frio, interessante, tá? Mas temos aí novidades, principalmente por causa da temporada corporativa brasileira se iniciando ao final do mês de julho. Disclaimer na tela, convite sendo feito agora, pessoal, considere se inscrever, gostou das pautas aí, deixe seu like, tem alguma empresa que você gostaria que eu analisasse, já deixe nos comentários, porque semana que vem eu tenho a minha listinha e vou deixando para vocês, certo? Vou fazendo os vídeos, para vocês. Bom, sem mais delongas, pessoal, deixa eu arrumar aqui os slides. A gente vai começar falando do índice Bovespa futuro, gráfico mensal. Então, novamente não, acho que é a primeira vez que eu publico para vocês aqui, lá no TC, que eu tenho publicado bastante, tá? O Ibovespa nas últimas 3 PECs, tá? Então, nós tivemos aqui PEC dos precatórios, fizemos fundo, PEC eleitoral, fizemos outro fundo, e a PEC da transição, fizemos esse fundo aqui. PEC da transição, o Brunão falava, pessoal, pós-PEC é alta, Pois bem, o mês seguinte foi de fato alta, mas depois tivemos fevereiro e março, eu acho, de queda aqui, tá? O que me surpreendeu um pouquinho, mas tudo bem. A história rima, ela não é idêntica. Agora estamos vivendo uma alta. Então, o fiscal promovendo aí uma economia mais resiliente e também agronegócio bombando. Nós tivemos aqui essa bolsa mandando bala para cima, condições geopolíticas favoráveis para a América Latina, reabertura da China no primeiro trimestre ajudou, ou seja, nós tivemos aqui algumas narrativas que colocaram o Brasil, tá? O Ibovespa, como interessante, valuation bacana. Agora, pessoal, nós estamos na parte de cima, tá? Dessa lateralização que começou segundo semestre de 2021 com o ciclo monetário e queda de algumas commodities, principalmente minério de ferro. O petróleo foi cair somente no segundo semestre de 2022. Então vamos aos ciclos de alta da lateralização. 1, 2, 3 e agora estamos no 4º. Então 4 ciclos de altas aqui. Bom, vamos aos cenários. Você, pessoal, máxima histórica para esse ano, últimos dias aí de desconto. O Ibovespa tende a romper os 130 mil pontos em algum momento em 2023. Estamos no meio do ano já, tá? De uma PEC para outra, rompemos 500 pontos, né? 122.300 na PEC dos precatórios, 122.825.
na PEC eleitoral. Agora estamos em 122.870, 50 pontos acima da PEC eleitoral, tá? Meu cenário, pessoal, primeira quinzena de julho ainda é mais compradora do que vendedora. Por isso que eu circulo aqui para vocês a possibilidade, circulo não, né? Destaco aqui a possibilidade dos 125.575, 126.345, 123.500, ou seja, mais um pouquinho de alta, mais uma soprada. Porém, contudo, entretanto, o meu cenário é que no primeiro semestre já passou, né? Começo do terceiro tri, talvez terceiro tri inteiro, a gente mantém máxima histórica. Esse ano aqui, 2023, a probabilidade é que a gente mantenha a máxima histórica o Bruno, né? A relação aqui com o Ibovespa. Porém, diversos analistas, pessoal, e aqui vale, né? E vários pontos macroeconômicos, nem tanto ainda, né? Porque o Robertão não começou a cortar juros. Mas está tudo sendo costurado ali para a gente ter uma condição macroeconômica melhor esse ano aqui para o Brasil. Principalmente com o dólar caindo, inflação caindo e juros sendo cortado. Legal? Então, se você está otimista com a Bolsa, pessoal, últimos dias de desconto dessa consolidação que se iniciou em julho de 2021, tá? Então, vamos para o ciclo agora e eu vou sair do mapinha para vocês verem melhor. Quem acredita que estamos em 2004, tá? 2016, 17, para falar a verdade, tá? A Bolsa está nos últimos momentos de desconto. Últimos momentos. Julho vai ser um candle próximo candle, porque esse aqui está fechando de junho, o último dia hoje, tá? Para a gente decidir se rompemos máxima histórica ou se fazemos uma cauda aqui e ficamos nessa lateralização, tá? Bruno tá achando que estamos ainda em 2014, 15, tá? Que estamos ainda em 2003, 4, tá? A gente mantém ainda uma lateralização devido às incertezas, devido a taxas de juros globais, enfim, devido a algumas coisas que não corroboram para os emergentes bombarem, tá? Porém, contudo, entretanto, pessoal, tem vários argumentos. Eu coloco o principal para mim, que me deixa em dúvida sobre essa consolidação se manter em 2023, que é justamente a condição geopolítica do Brasil perante o desenrolar econômico do mundo. Muita coisa está acontecendo no mundo e eu acho que a América Latina, nada de braçada em diversos pontos, principalmente por não ter guerra, tá? E por ter energia barata, o Brasil é um principal dele, tá? Então a gente pode ser um exportador de energia, tá? Ou incorporar diversas indústrias aqui no Brasil por ter condições mais baratas de energia. Então o Brasil se posicionando muito bem, a gente pode, com essa narrativa, alçar aqui novos voos e esses voos sendo máximas históricas. Eu só quero deixar para vocês esses dois cenários, pessoal. Por quê? Faz todo sentido você ter uma aposta em um ou em outro, porque isso reflete no seu aporte, tá? Quem tá cético como eu, tá diminuindo o aporte, tá aportando, obviamente. Na Itaúsa, por exemplo, já vou falar dos aportes, mas tá sendo aportes mais miúdos ou técnicos, limitados, né? Como eu vou falar para vocês por ordens ali condicionais. Você que tá achando que é ciclo de alta, pessoal, você tem que estar ali na correria para ou manter os seus aportes normais nos últimos anos, ou tentar aumentar, porque a gente pode estar na iminência de bolsa mais cara mês a mês, porque a tendência de alta, vocês sabem como é, né? É um negócio muito louco, tá? Holders são agraciados, né? Nós, carteira previdenciária, nesse cenário, tá? Nesse cenário foi rápido demais, nesse cenário atual. Então, quem acumulou nos cenários amarelos, tá? No cenário de alta, para de comprar? Jamais, tá? Só compra menos. Tá? Só compra menos. Legal? Então, a última parada para comprar ou igual ou mais é agora, para quem acredita no ciclo de alta, porque a gente tende a estourar e começar a voar. Então, isso eu venho falando com vocês, eu sei que é repetitivo para quem já é antigo no canal, mas acho que vale a pena, pessoal. Por quê? Intensidade na alocação de recursos, eu sempre vou bater na tecla. É importante. Por isso que vocês têm gráfico nos meus vídeos, porque o gráfico é a maneira visual de você ver aonde aumento ou diminuo a intensidade. Nunca é recomendação, mas aqui eu sempre compartilho o que eu entendo, né, do momento. Bom, Market Breadth, pessoal. Quem quiser entender sobre o indicador, link na descrição. Gratuito, tem um vídeo meu aqui no YouTube, tá? Com essa quedinha leve do Ibovespa, a gente deu uma suavizada na média de 20, tá? Então abriu uma janela para julho, romper máxima aqui de junho, tá? Ou no mínimo retestar. E é o meu cenário, tá? O meu cenário para a bolsa é realmente ali julho de 2021. A gente passa um bom tempo aqui nas máximas,
tá? É ali outubro de 2022, pré-eleição, a gente passa um bom tempo aqui nas máximas, tá? A gente deve passar um bom tempo por aqui. Legal? Eu só não acho que a gente vai direto para romper máxima histórica. Talvez guardaria para o rally natalino, tá? Ou que para 2024. Beleza? Por causa do Brasil? Não, pessoal, por causa do mundo, tá? Estados Unidos pode fraquejar economicamente, por exemplo, tá? E a gente tem uma recessãozinha contratada para o final desse ano. E, bom, isso não deve ser legal para consumo de commodities, que é o nosso principal produto. E aí, essa enxugada no Ibovespa para julho, pessoal, teria a Petrobras, tem a Petrobras, que hoje cai bastante depois do anúncio. Tá? Então, vou gravar um vídeo só para falar dessa condição técnica da Petrobras, tá? Pós-anúncio de corte, sem que o petróleo necessariamente caia. Tá? Então, a Petrobras tem aí um alvo de 28,92, 28,73. Para a primeira semana de julho, pessoal, pode ser a Petro, deve ser a Petro, que dê uma soprada nesse índice futuro para baixo. Tá? Uma leve soprada, não muito. Uma soprada não muito forte. Tá? Não muito forte, então não se entusiasme aí. Tá? Uma soprada leve para o Ibovespa para baixo, ali na casa dos 117,915, por exemplo. E no contrato atual, se você tiver de olho no contrato atual, a gente olharia ali para algo em torno, tá, de 118,215, 117,895. Tá correto agora. Beleza? Então a Petro pode ser esse motivo de uma certa escorregada no índice, mas o meu ponto aqui é dizer para vocês, pessoal, uma escorregada que não tira ainda a tendência de alta do índice, tá? Para beliscar lá os 123, quem sabe os 124, 125, tá? Julho ainda é um mês comprador, até primeira quinzena. Segunda quinzena começa o burburinho de resultado corporativo, aí vocês sabem que tem bastante volatilidade contratada, tá? Bastante volatilidade contratada. Para holder de novo, pessoal, cenário, qual que é o seu? Tá? Te mantém-se nessa lateralização, logo diminuo as compras agora porque estamos no topo da lateralização e volto quando estivermos no 106, no 108, no 102, no 114 mil pontos. Tá? Você tendência de alta, último mesinho para você usufruir. Tá? Então Petro, talvez no comecinho de julho, seja aquela empresa que vá deixar o índice Bovespa para baixo, tá? Vá fazer o índice Bovespa realizar um pouquinho mais. Enquanto que os bancos e a Vale, pessoal, não tendem a fazer muito barulho. Tá? A Vale tende a segurar e os bancos tendem a ir para cima, no meu ponto de vista. Então é uma descidinha bem discadinha da Petrobras até a Faria Lima fazer as contas desse reajuste que foi anunciado hoje, sexta-feira. Tá? Nada impede a Itaúsa de romper máximo, tá, pessoal? Então o preço justo da Itaúsa continua lá para o Grah em R$15, tá? Ela que esse ano já passou o ano passado de dividendo, então aumento de dividendo. Setor financeiro, pessoal, tem estabilidade de Selic, possível corte no segundo semestre, ótimo, previsível. Estabilidade da inflação em queda nesse momento, mas deve ficar estável. Ou seja, para o setor financeiro, programa do governo para combater a inadimplência. Para o setor financeiro, 2023 é melhor do que 2022, pessoal. Tá? Tem tudo para ser melhor do que 2022. Certo? Então não tô desconstrutivo para o setor financeiro. Eu acho que o Ibov fraqueja e o IFNC continua a sua toada para cima. E IFNC, pessoal, que por sinal, quando a gente olha aqui para a performance dos indicadores dos setores do Ibovespa, o IFNC está cedendo, como todos, nesse momento, porém é o segundo colocado e, na minha opinião, tem tudo para roubar o primeiro colocado do imobiliário. Tá? Imobiliário sobe hoje 33% e FNC é o segundo colocado com 16,82%. Tem tudo para chegar nos seus 20%, 22%, enquanto imobiliário levemente vai cedendo esses 33% de alta. Tá? Itaúsa tá cara, pessoal? Não. Também não acho que tá cara. Eu também não vejo a Itaúsa operando ali acima na sua média histórica, tá? Acima dos 11 vezes lucro eu já acharia ali que ela está cara, tá? Nesse momento não, tá 7,30, 9 vezes lucro é o histórico dela na última década, então também não vejo a Itaúsa cara. E eu uso o histórico do preço-lucro, pessoal, para empresas de valor não cíclicas. Tá? No caso, financeiras, por exemplo, é um ótimo indicador. Tá? Se olhar isso da Vale, olhar isso da Petrobras, eu não acho que vai fazer muito sentido. Tá? Não vai te ajudar muito, não. No gráfico, na parte final do meu vídeo, onde está o Brunão, pessoal? Onde estará o Brunão? Ao longo de 2023 inteiro, pessoal, e 2024. Aqui, ó. Nessa faixa que eu coloquei para vocês no vídeo anterior, que é a faixa da aprovação da reforma da Previdência. Ali teve muito volume, vocês podem perceber aqui pelo candle,
gigantesco de volume. Então toda essa faixa que vai dos 8,38 aos 9,18, eu pretendo aumentar o meu aporte. Tudo que é preço além dessa faixa, ou seja, para cima dessa faixa, eu diminuo o aporte. Então, para junho e julho, como são meses compradores, na minha opinião, eu estou cadastrado a 8,86, a 8,58. Então, não comprei. Tá? Aonde que eu me desfaço um pouquinho, igual a Itaúsa tá fazendo com a XP, por exemplo. Onde que eu vazo um pouquinho, tá? Não mexo com opções com ela, é simplesmente vender. Aonde que eu vendo um pouco da minha posição? Tá aqui, ó. Esses dois circulados aqui, ó. 10,90, 11,64, 10,98, 11,38. Tá? São as regiões onde eu pretendo vender, porque o meu cenário base é que ela rompe máxima histórica. E o meu cenário base é que se romper máxima histórica, tá? Ela, antes de entrar numa super tendência de alta, como 18, 19, 2004, 2005, ela volta para cá. Ela vai revisitar ao menos essa faixa, pessoal, cinza. A segunda faixa, cinza, que foi o desconto do pós-pandemia, é difícil acreditar que ela vai revisitar esse ano. Ela revisitou diversas vezes nos últimos 2 anos, o que deu o apelido dela de caranguejo. Porém, pessoal, quem é técnico, tá? Quem gosta de gráfico, por exemplo, ou simplesmente gosta de volatilidade, qual foi o número mágico de 2020 para cá? 20%, 20 a 22%, tá? E na parte de preço, então volatilidade 20 a 22%, de máxima a mínima. Isso nos deu aqui vários aportes ali com um precinho muito descontado, até para fazer trade numa empresa que tem pouca volatilidade. E no caso de preço estático, pessoal, foi aqui, foi esta faixa de preço. Então, o Brunão foi onde o Bruno comprou mais, tá? E até a parte dos 9, já falei, esqueci. Dos 9,18, pessoal, é o preço teto. Então, acima dos 9,18 para mim, passou o desconto. Não há desconto na Itaúsa para mim hoje. O preço-lucro tá ok. A gente pode olhar para a dividend yield voltando a 6%, tá? Mas hoje, Bruno não enche a mão na Itaúsa. É menos. Talvez eu nem aporte esse mês aqui de julho holder. Eu só deixo a ordem cadastrada. Só vai engordando as ordens cadastradas. Beleza? Então essa é a minha visão da Itaúsa. Eu sei que quem me acompanha aqui, pessoal, tem um alvo antes de só falar dele, né? 10 e 13, tá? Um dos alvos, a gente está no mensal aqui trabalhando em cima dele. Depois 10 e 13, 10 e 21. E aí sim, são os meus alvos de rebalanceamento que eu gostaria muito de que tocasse, tá? Então o que o Bruno especula, tá? O Bruno vai especular, então, se desfazer um pouquinho aqui da minha posição. E ao se desfazer, tem um destino claro. Ou uma ação que está caindo na minha carteira, ou engordar as ordens nessa faixa. Então, eu me desfaço daqui no verde e compro mais no cinza. Essa é a única estratégia. Sempre tem uma estratégia para vender ações, pessoal. Porque senão não faz o menor sentido. Tá? Quando eu tiro os desenhos e eu venho para a Itaúsa em 2014, 2016, pessoal, nós estávamos... É esse movimento que eu acho que ela vai fazer em 2023. Ela rompe máxima histórica e depois volta, tá? Então, eu acho que ela vai romper máxima histórica e depois voltar pro miolo. Igual ela voltou nessa fase aqui, ó. Legal? Igual ela voltou nessa fase, seja por uma recessão global ou seja por uma fraquejada nossa aqui doméstica. Mas eu não acredito que nós estamos em um cenário de franca expansão, como foi 2016, 2018, como foi, por exemplo, 2004 a 2008. Eu não acredito. Ainda não, pessoal. Não é que eu tô cético, pessimista para sempre. É só um momento específico, tá? E de novo, aqui finalizo o vídeo com essa fala novamente, né? A única coisa que nós, holders, controlamos, pessoal, é preço de entrada, tá? Porque a gente não tem... O risco tá na parte fundamentalista, é preço de entrada. Então, para mim, faz todo sentido trabalhar preço de entrada. É como se eu tentasse sair de uma mediocridade, por exemplo. Então, eu compro todos os meses, porque eu não controlo o preço, tá? Preço em geral, mas eu ponho ordens condicionais destinando uma parte do meu cascalho, que é justamente aquela parte que eu tenho fé, por exemplo, que traga a minha apostadoria para mais cedo, ou seja, meu preço médio vai melhorar, porque o preço belisca mais baratinho ali e eu tenho uma ordem cadastrada. Certo? Feito isso, um ótimo domingo para todos vocês, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.